Quem participa, uma curiosidade, da missa diária, levante a mão. Então, quem for na missa diária, o evangelho de ontem é tão forte, que nós estamos seguindo a sequência, hoje é quinta-feira. Eu gostaria de, vou contar o que aconteceu no evangelho de ontem, que é um dos evangelhos que mexe muito comigo, porque se soubéssemos o poder da gratidão, eu até coloquei um cartão muito legal nas redes sociais, que diz assim: quando você agradece, você consegue tirar o bom até do ruim, mas quando você reclama, você torna o bom em ruim. É sério, a reclamação transforma aquilo que é bom em ruim, mas quando eu agradeço, eu consigo ir além. O poder da gratidão, nesses 30 anos, 11 estou celebrando o Jubileu de Pérola, que alegria, 30 anos hoje, como já disse, 11 meses, mas relembrando 13 dias, o dia 1º de dezembro foi quando eu ordenei, está chegando 31 anos, glória a Deus, como passa o tempo. Eu procuro viver e ensinar isso. Quem pede, recebe, é bíblico. Batei, né, e vai se abrir. Buscar e encontrareis, e pedir e recebereis. Palavra de Deus. Mas uma das experiências mais fantásticas, que São Paulo fala do louvor, da gratidão, quando eu agradeço, preste atenção no que eu estou falando, quando eu agradeço, eu recebo muito, mas não estou exagerando, mas muito além do que eu imaginaria pedir. A gratidão abre um portão de graças e de bênçãos. Então, por que você está falando isso? Jesus é o único evangelho, São Lucas vai falar sobre essa, os outros não relatam isso, mas São Lucas deixou no capítulo 17, início de São Lucas, ele fala justamente de 10 leprosos. Desses 10 leprosos, quem não sabe, naquela época os leprosos tinham que se manter à distância, tinha até um sininho tocando, como dizer, estamos chegando. Eles eram totalmente excluídos da comunidade, hoje nós sabemos o Hanseníase até ter cura, mas só o fato, pessoal, aquela pessoa tem lepra, eles eram separados. E naquele momento, de longe eles gritaram para Jesus, que eles não queriam se aproximar, não podiam se aproximar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus disse a eles: vá e apresentem ao sacerdote. Foi a ordem que o Senhor deu. Quando eles começaram a caminhar, os 10 foram curados. Eles se deram conta, meu Deus, eles estavam limpos da lepra. E olha, o evangelho vai colocando: quando viu, voltou, louvando a Deus, agradecendo. E Jesus olhou para ele e falou: mas e os outros 9? Todos foram curados. Jesus sabia o que ele fez. Os outros 9 não voltaram. E detalhe, aquele que voltou, isso aqui é um puxão de orelha, era um samaritano, não era do povo de Jesus judaico, era um samaritano. E aquele estrangeiro soube voltar e agradecer. Os 9 que sabiam da lei, sabiam o milagre que receberam. Por isso Jesus diz, quando a pessoa acontecia um milagre desse, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Jesus já falou: vão apresentar ao sacerdote. Eles não voltaram e não agradeceram. E aqui fica a lição. Jesus, naquele momento, daquele dia em diante, quando eu compreendi esse evangelho, vocês não têm noção, ainda mais quinta-feira, que é a missa de cura, toda a missa de cura de libertação. Mas quem frequenta as missas, quem frequentava as missas, no comecinho do meu sacerdócio, que era lá na paróquia Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, gente, as ruas ficavam lotadas, eu tive que fazer 3 missas, tá? De manhã, à tarde e à noite, até que chegou um momento que era inviável mesmo. Foi assim que Deus foi preparando as coisas. Aí nós arrumamos um lugar, depois foi outro, até que encontramos esse lugar definitivo. Mas voltando, quantas pessoas, desde aquela época como agora, as pessoas iam atrás da cura, e elas recebiam. Só que Jesus, quando a pessoa ela agradece, ela não apenas é curada fisicamente, que todos nós precisamos, ou mentalmente, ou psicologicamente, emocionalmente, mas aquela pessoa, quando ela agradeceu, ela recebeu a maior cura da alma. Tanto que Jesus vai dizer o que para ela? Só veio você, tua fé te salvou. Eu vou no grego original, gente, essa palavra é séria. Os 9 foram curados, mas quantas pessoas que eu conheço que já receberam a cura, esquecem, se perdem depois na vida, mas aquele que agradece,
não apenas é curado. Gente, não sei a idade deles, eu tenho 58. Ótimo, sou curado de uma enfermidade que eu já vi o Senhor fazer cada coisa maravilhosa. Mas aqui é uma passagem. Quem quer estar com Deus eternamente? Essa palavra é muito séria. Portanto, aprenda a parar de reclamar e começar a arrancar fora o aclamar. O clamor é louvor, o louvor é agradecimento. E quando eu começo a fazer isso, as graças começam a agir. Problemas nós todos vamos passar. Se eu prometer para vocês um evangelho que eu falo aqui na terra, Jesus sem sofrimento, sem cruz, eu sou mentiroso, eu vou enganar vocês. Até vou fazer uma pergunta: quem carrega alguma cruz ou cruzes, levante a mão até o pé. Glória a Deus, porque quando eu carrego a cruz, eu vou aprendendo mais uma lição. Quando não é bênção, é lição. Então, obrigado, Jesus. E aqui eu quero terminar a homilia. Eu tenho feito, vou viajar ainda o ano que vem todinho. É impressionante que eu estou vendo as pessoas. Eu passei por isso. Estou pedindo sempre a Deus que Ele me equilibre. Mas quantas pessoas precisam, olha o termo, tá? É mais técnico. Sanidade. O que é sanidade? É bem-estar. Quem aqui, bem-estar envolve paz. Quem aqui tem algum tipo, já teve de mal-estar? Então, mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma angústia no peito, um mal-estar. Então, sanidade, bem-estar, é bem-estar que envolve paz e que o Senhor quer nos dar. Mas se você se entregar e aprender a louvar, olha que interessante, o louvor nos leva a esse bem-estar. E hoje eu queria terminar, geralmente vocês estão com o livro na mão, né? Pode vir aqui, por favor. Mas como conheço, quem já ouviu falar de hater? Hater em inglês é odiador, ou aqueles que, não, aquilo está tudo marcado. É como agora, vocês viram no coração, eu confesso a vocês, eu já tinha até conversado com o Daniel, eu vou vir aqui nessa parte, porque várias vezes eu vou lançar o coração, e ele vai sair. Vocês viram, ele não saiu, ele ficou lá, parado. Mas enquanto eu fui fazendo a oração, o vento deve ter sugado, e sugou, e levou esse coração para o alto. Onde está agora, só Deus sabe, vai estar subindo. Guarda esses livros. Esses livros aqui são novos, tá? Vocês não têm noção. Vamos fazer o seguinte: você fica com esse, e você com esse. Pega, por favor, o microfone. Vamos fazer uma oração juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu estou fazendo aqui agora, quem escuta o programa da rádio, eu faço com o Mário e o Pandinha, é impressionante. Eles ficam extasiados, e eu também, porque não somos nós, é Deus. Lembrando que tudo isso é feito da palavra de Deus na Bíblia. Então, Deus me usou para ter saúde, eu preciso ter esse contato, essa intimidade, essa conexão com Deus, que é a palavra de Deus. Senhor, qual que eu começo? Vou começar com as pílulas. Abre agora a página, por favor. Senhor Jesus, nos dê aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. A mão esquerda. Receita do dia, hein? Sou médico de almas. Então, receita do dia, por favor, qual é a pílula? Página. Pílula 54. Vez ou outra tenho tristezas. Como lutar contra estes sentimentos? Em Eclesiásticos 38, 19 e 21 diz: pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor e o desgosto do coração, faz inclinar a cabeça. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-te e lembra-te do teu fim. Temos que lutar para não deixar a tristeza invadir a nossa mente. E para isso, a oração nos ajuda, assim como nos preencher com leituras santas, um bom filme, uma boa conversa. Antes de você, agora, você vai ser diferente, mantenha essa pílula, tá? Abre e começa a ler o que você começar. Pode abrir, abre. Essa aqui, começa a partir daqui. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei,
não é observador da lei, mas juiz. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Página, 69. por favor, eu estou citando a Bíblia aqui, tá? Obrigado, senhor, não precisei nem abrir a Bíblia, ela pegou 3 passagens da Bíblia. Fica de pé, por favor. Isso. Eu vou pedir de novo que a pílula seja lida novamente. Mais uma vez a pílula, por favor. Mão direita na fronte. Quando eu estava lá em cima, eu rezo todos os dias, desde que eu passei pela depressão, de modo mais claro. Primeiro, olha o carinho que eu tenho a Santa Teresinha, foi quando eu tomei consciência, com certeza eu já estava antes, 1º de outubro de 2013, daí eu comecei a contar. Foram 7 meses, 22 dias. Eu não desejo para ninguém o que eu passei, mas nunca deixei de celebrar, nunca deixei de fazer nada que era necessário, mas Deus sabe. E quantos eu sei que estão passando, e uma das forças da minha, era a palavra de Deus, com certeza a Eucaristia, né, e ao mesmo tempo essa passagem, Eclesiástico capítulo 30, versículo 22, que até hoje é o meu medicamento diário: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, porque a alegria do coração é um tesouro inesgotável de santidade. Se soubéssemos a alegria de Deus que ela faz. Portanto, Senhor, eu peço nesse momento, enquanto eu estava descendo, mas antes, por favor, Angela, você lê de novo. Você fechou a página? Vocês lembram a pílula que ela falou? 50 e 54. Não tem problema, é até melhor. E eu confesso a vocês, eu estava prestando atenção, eu estava na dúvida. Eu estava pedindo desculpa, gente. Eu queria que o coração fosse direto, parou. Depois subiu. Deus tem seus planos, vamos lá. Vez ou outra tenho tristezas. Como lutar contra estes sentimentos? Em Eclesiástico 38, 19 e 21 diz: pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-te e lembra-te do teu fim. Temos que lutar para não deixar a tristeza invadir a nossa mente, e para isso a oração nos ajuda, assim como nos preencher com leituras santas, um bom filme, uma conversa boa. E como nós estamos aqui com a Santa Missa, com a mão na fronte, Senhor Jesus, eu não sei o que anda entrando nessas mentes, mas eu acabei de falar para vocês, se eu soubesse, eu tinha colocado no batismo, pesquisa recente. Os neurocientistas já descobriram que o ser humano tem, por dia, 37 mil pensamentos. Coloca na calculadora, por quê? 80%, isso aqui foi mensurado, foi estudado, são de pensamentos negativos. Meu Deus, eu estou falando de 29.600 pensamentos que passam na minha mente por dia. Eles não falam isso, eu ouso, que eu sei que muitos estão me acompanhando aqui agora, conversando com psicólogos, psiquiatras e médicos de alma, sacerdotes. As forças do mal são reais. Como que um anjo se comunica conosco? Sugestão. Como as forças do mal atuam, lançando pensamentos